Você já imaginou navegar com um navio sobre o pico de uma montanha? Não em um filme de ficção científica ou em um sonho distante, mas na vida real. Imagine olhar para fora do convés e, em vez de água, ver o topo de árvores e penhascos a centenas de metros abaixo de você. Isso é exatamente o que acontece na província de Guizhou, na China. Lá, engenheiros construíram um elevador titânico que ergue navios inteiros à altura de um arranha-céu de 66 andares. Mas por que alguém gastaria bilhões para fazer barcos voarem? A resposta revela uma batalha épica entre a necessidade de energia e o desejo de dominar a natureza. Para entender essa loucura da engenharia moderna, precisamos olhar para o mapa da China, uma nação que transformou a construção de represas em uma arte de escala planetária. O país é responsável por cerca de 1/3 de toda a energia hidrelétrica gerada no mundo. Estamos falando de uma produção colossal de 391 gigawatts, de um total mundial de 1.360 gigawatts. É uma quantidade de energia capaz de alimentar continentes inteiros. E para alcançar esses números, eles precisam domar rios selvagens em terrenos impossíveis. A província de Guizhou é o cenário perfeito para esse desafio. É uma região onde 92,5% da terra é composta por montanhas e colinas íngremes. Construir rodovias ou ferrovias aqui é um pesadelo logístico e financeiro. O terreno é simplesmente hostil demais para o transporte terrestre convencional. No entanto, a região é abençoada com rios poderosos, como o rio Wu, um afluente vital do poderoso rio Yangtze. O potencial hidrelétrico aqui é gigantesco, ocupando o 6º lugar em toda a China, com mais de 18 milhões de quilowatts esperando para serem colhidos. Para aproveitar essa força bruta da natureza, o governo construiu a represa de Guptan, uma muralha de concreto em arco que se ergue a 232 metros de altura. Mas toda represa tem um preço oculto. Ela cria um muro intransponível no meio da estrada fluvial. O rio, que antes era uma artéria de transporte vital conectando a província ao coração econômico da China, foi bloqueado. A diferença nos níveis de água antes e depois da barragem era tão extrema que os métodos tradicionais de travessia eram inúteis. As eclusas comuns, aquelas escadas de água que vemos em canais pelo mundo, não funcionariam aqui. O abismo era profundo demais, o paredão alto demais. Os engenheiros se viram diante de um impasse. Eles tinham a energia, mas haviam matado o transporte. A solução? Fazer o impossível. Eles decidiram que, se os navios não podiam navegar através da montanha, eles seriam elevados por cima dela. O que nasceu desse dilema é o sistema de elevação de navios de Gulpitan, uma maravilha que desafia a gravidade. Não se trata de um único elevador, mas de uma série complexa de 3 elevadores separados, trabalhando em harmonia para realizar o impensável. Quando uma embarcação se aproxima da base da represa, ela não enfrenta uma eclusa lenta, ela entra em um edifício alto, uma torre de concreto que esconde uma maquinaria colossal. Dentro dessa estrutura, o navio flutua em uma câmara cheia de água. Cabos de elevação massivos, enrolados em 2 fileiras de tambores gigantes e conectados a caixas de engrenagens em ambos os lados, começam a girar. Para um observador comum, pode parecer um processo lento e pesado, cheio de peças móveis. Mas, na realidade, essa complexidade é o segredo da velocidade. Esse sistema consegue elevar um navio de 500 toneladas em cerca de 10 minutos. Em questão de momentos, uma embarcação de passageiros ou de carga está pairando no ar, deixando o nível do rio muito para trás. O primeiro elevador leva o navio a uma altura impressionante de 72 metros, mas isso é apenas o aquecimento. O sistema foi projetado para lidar com embarcações pesando até 1.800 toneladas. O objetivo final é elevar esses navios a uma altitude total combinada de 199 metros. Vamos colocar esse número em perspectiva para sentir o verdadeiro peso dessa realização. Isso é equivalente a levantar um navio ao topo de um prédio de 66 andares. Se a grande pirâmide de Gizé estivesse ao lado dessa represa, você olharia para o topo dela de cima para baixo, pois ela tem apenas 139 metros. A Estátua da Liberdade? Com seus 93 metros, ela pareceria um brinquedo ao lado dessa ascensão titânica. Após sair do primeiro elevador, o navio navega até o segundo, que realiza a parte mais brutal do trabalho.
elevando a carga por mais 127 metros verticalmente. É uma coreografia industrial de precisão absoluta, onde milhares de toneladas de aço e água são movidas contra a gravidade, com a delicadeza de um relógio suíço. E finalmente, após vencer essa escalada, há um terceiro elevador no final do trajeto, que desce o navio cerca de 47 metros para depositá-lo suavemente nas águas calmas atrás da represa. Mas subir verticalmente é apenas metade da batalha. O terreno de Guizhou é tão acidentado que não bastava levantar os navios. Eles precisavam atravessar os picos e vales entre os elevadores. Tradicionalmente, não se coloca muito esforço na distância entre elevadores, mas aqui não havia rio plano para navegar. A solução dos engenheiros chineses foi construir o que só pode ser descrito como rios no céu. Eles criaram aquedutos, canais de concreto suspensos no ar, que conectam as torres dos elevadores. Imagine estar no convés desse navio. Você flutua em um canal artificial, mas ao seu redor não há terra firme, apenas o vazio de um desfiladeiro. É uma visão surreal. E quando a montanha se tornava alta demais até para os aquedutos, eles não a contornavam, eles a atravessavam. A República Popular da China, especialista em construção de infraestrutura pesada, utilizou máquinas tuneladoras massivas para perfurar a rocha sólida. O resultado é uma via navegável que se estende por 2,3 quilômetros, passando por cima de abismos em aquedutos e mergulhando na escuridão de túneis escavados no coração da montanha. Esse caminho nas nuvens e através da pedra resolveu o problema de nadar sobre as montanhas. É uma prova de que, para a engenharia moderna, a geografia não é um destino, mas um desafio a ser superado. Mas enquanto Gupitã detém o recorde de complexidade e altura, com seus múltiplos estágios, existe outro monstro na China que domina pela pura força bruta e capacidade de carga. Se viajarmos para a Represa das Três Gargantas, a maior usina hidrelétrica do planeta, encontraremos uma máquina de escala ainda mais intimidante. Aqui, o objetivo não é apenas a altura, mas o peso massivo. O elevador de navios das Três Gargantas foi projetado para erguer embarcações de até 3.000 toneladas. Estamos falando de navios de carga sérios, cheios de mercadorias que alimentam a economia global. A escala desse elevador é difícil de compreender sem ver. Ele possui uma piscina, ou câmara de navios, que tem 120 metros de comprimento e 18 metros de largura. A quantidade de água que ela segura é aproximadamente igual a 4 piscinas olímpicas inteiras. E essa estrutura colossal, pesando milhares de toneladas, é elevada a uma altura de 113 metros acima do solo. Embora não seja tão alto quanto o sistema combinado de Gulpitan, ele realiza esse feito em um único estágio massivo. A segurança aqui é uma obsessão. A região pode ser sujeita à atividade sísmica e um terremoto com um navio suspenso a 100 metros de altura poderia ser catastrófico. Para evitar desastres, os engenheiros instalaram 4 conjuntos de mecanismos de acionamento dispostos simetricamente, que seguram a câmara rigidamente em 4 pontos. Isso elimina o balanço causado pela água se movendo dentro da câmara. Além disso, existem mecanismos de amortecimento projetados para absorver choques e vibrações. Em caso de terremoto, essas proteções transmitem as forças sísmicas para as colunas de concreto, impedindo que a câmara caia ou vire, protegendo a vida da tripulação e a integridade da barragem. Mas por que construir máquinas tão complexas e caras? Por que não usar as velhas e confiáveis eclusas? A resposta se resume a uma única variável crítica: o tempo. Antes da construção desse elevador titânico nas Três Gargantas, os navios tinham que usar um sistema de eclusas de 5 estágios. Era uma escada de água lenta e tortuosa. Passar por essas 5 câmaras, enchendo e esvaziando cada uma, levava cerca de 4 horas. 4 horas é uma eternidade na logística moderna. Com o novo elevador, esse tempo foi reduzido drasticamente para apenas 40 minutos. Estamos falando de uma eficiência 6 vezes maior. E isso transforma a economia de todo o rio Yangtze. Em 2022, o volume de carga que passou pela represa atingiu quase 160 milhões de toneladas. Um recorde histórico impulsionado por essa velocidade. Em Guizhou, a lógica é a mesma. O rio Wu é um afluente do Yangtze. E conectar essa região montanhosa à artéria comercial da China é vital.
Transportar mercadorias por água é infinitamente mais eficiente do que por terra. Uma única barcaça pode carregar a carga de dezenas de caminhões. Um caminhão padrão carrega cerca de 23 toneladas. O elevador de Gupitã levanta navios de 500 toneladas. Imagine remover 20 caminhões das estradas sinuosas e perigosas das montanhas para cada barco que sobe o elevador. Isso economiza combustível, reduz acidentes e conecta regiões isoladas ao mercado global. Enquanto a China aposta na força bruta e no gigantismo para mover suas frotas, a Europa encontrou uma solução baseada na elegância pura da física. Na Escócia existe uma estrutura que parece mais uma escultura de arte moderna do que uma máquina industrial, a roda de Falkirk. Construída para reconectar dois canais separados por quase 70 anos, ela supera um desnível de 35 metros de uma maneira única. Diferente dos elevadores verticais da China, esta é uma roda rotativa. Seu design foi inspirado em um machado celta de 2 cabeças e na caixa torácica de uma baleia. Mas a verdadeira magia não é a forma, é a eficiência. A roda possui 2 gôndolas opostas. Graças ao princípio de Arquimedes, quando um barco entra na gôndola, ele desloca uma quantidade de água exatamente igual ao seu próprio peso. Isso significa que as 2 gôndolas, independentemente de terem barcos dentro ou apenas água, estão sempre em equilíbrio perfeito. O resultado disso é chocante. Para girar essa estrutura maciça, que move 600 toneladas de carga a cada meia volta, é necessária uma quantidade ridícula de energia. Os engenheiros afirmam que o consumo de energia para um ciclo completo é o mesmo que ferver apenas 8 chaleiras elétricas de água. Enquanto os motores chineses rugem com megawatts de potência para lutar contra a gravidade, a roda escocesa dança com ela, usando o equilíbrio para realizar o trabalho pesado com um sussurro de energia. É a prova de que a inteligência pode ser tão poderosa quanto a força bruta. De volta à China, enquanto observamos um navio de carga emergir de um túnel na montanha e deslizar silenciosamente sobre um aqueduto a 200 metros de altura, nossa percepção do mundo muda. Costumamos pensar nas montanhas como barreiras eternas, paredes de pedra que ditam onde podemos e não podemos ir. Mas diante de máquinas como o sistema de Gupitã, percebemos que, para a engenharia do século XXI, essas paredes são apenas degraus, seja usando a força titânica de elevadores que levantam 3.000 toneladas em um único movimento, ou a elegância física de uma roda que gasta a energia de 8 chaleiras, a humanidade continua a reescrever a geografia do planeta. Nós transformamos montanhas em pontes e rios em escadas. E na próxima vez que você ver um produto made in China, lembre-se da jornada épica que ele pode ter feito, flutuando nas nuvens através de túneis de granito, desafiando a gravidade em uma dança de aço e água. A indústria não apenas move cargas, ela move montanhas. Imagine um material de construção capaz de suportar 2 horas num inferno de chamas diretas, sem ceder 1 milímetro, protegendo tudo o que está por trás. Agora, visualize algo que sequestra mais carbono da atmosfera do que uma floresta tropical densa. Durante quase 70 anos, este supermaterial foi banido, tratado como uma ameaça perigosa. Mas hoje, máquinas titânicas e precisão de nível micron transformam esta antiga erva daninha em arranha-céus à prova de fogo e tecidos mais fortes que o aço. Bem-vindos à linha de frente da Revolução Industrial do Cânhamo. A nossa jornada para o futuro da indústria não começa numa mina escura e poeirenta, nem numa plataforma de petróleo no meio do oceano. Ela começa sob o sol brilhante e o ar rarefeito do Colorado, a mais de 1.500 metros acima do nível do mar. Este é o novo epicentro de uma corrida aos recursos que está a mudar a economia global. Aqui, a agricultura funde-se com a engenharia pesada. O que vemos não são apenas campos, são biofábricas a céu aberto, que se estendem até onde a vista alcança. Todos os anos, o mundo cultiva mais de 15 milhões de toneladas desta biomassa ultra-resistente. Mas esqueça a imagem romântica do agricultor com ferramentas manuais. A escala aqui exige brutalidade mecânica e velocidade. Semeadoras automatizadas, verdadeiros monstros de precisão, varrem a terra, disparando 200.000 sementes para o solo a cada hora.
É uma coreografia de alta velocidade que eliminou a necessidade de 70% da mão de obra humana, garantindo que cada planta nasça no local exato para maximizar a sua potência. Enquanto estas máquinas rugem pelos campos, ocorre um milagre silencioso de eficiência. Pense no algodão, o rei sedento da indústria têxtil. Para cultivar fibra suficiente, o algodão exige rios de água. Mas aqui, a lógica é reescrita. O cânhamo necessita de 13 vezes menos água do que o algodão para produzir a mesma quantidade de material. Estamos a falar de apenas 1.500 litros para cada quilograma de fibra, uma poupança que vale ouro num mundo cada vez mais seco. E a performance desta mina verde não para por aí. Cada hectare destas plantas funciona como uma máquina de vácuo atmosférico, sugando de 2 a 4 vezes mais dióxido de carbono do que uma floresta tropical madura. Em apenas um mês, as fileiras de plantas fecham-se completamente, criando um mar verde de biomassa. Quando o final do verão chega ao Vale de São Luís, mais de 6.500 hectares atingem a maturidade biológica simultaneamente. É um momento de tensão crítica. Milhões de toneladas de matéria-prima estão prontas. Se não forem colhidas com a tecnologia certa, todo este potencial perde-se. É hora de trazer a artilharia pesada. A colheita do cânhamo é uma bifurcação tecnológica. O destino da planta, se vai vestir um humano ou sustentar um edifício, é decidido pela lâmina que a corta. Não existe uma abordagem única. Existe apenas a ferramenta certa para a missão certa. Para o mercado têxtil de elite, a integridade é a lei. Ceifeiras especializadas, que parecem ter saído de um filme de ficção científica, avançam pelos campos. A sua missão é cirúrgica. Cortar as hastes rente ao solo, preservando o seu comprimento total titânico de 2,5 metros a 3,5 metros. Estas máquinas não apenas cortam, elas executam uma manobra complexa de alinhamento, deitando cada haste na mesma direção. Esta técnica, conhecida como corte e alinhamento, é vital. Ela impede que as fibras preciosas se torçam ou partam, preservando mais de 80% do valor da fibra ali mesmo, no calor do campo. Uma vez no chão, a natureza assume o turno da noite. Num processo chamado maceração, a umidade do solo e o orvalho trabalham para dissolver a pectina, a cola biológica que prende a fibra à madeira interna. É uma decomposição controlada de 2 a 6 semanas, essencial para preparar o material para as máquinas violentas que virão a seguir. Mas do outro lado do espectro, se o objetivo é construir o betão do futuro, a delicadeza é substituída pela força bruta imediata. Entram em cena as colhedoras de forragem e os sistemas de decorticação de campo. Estas bestas mecânicas não têm paciência. Elas atacam as plantas com sistemas de corte rotativo de alta velocidade. No momento em que a haste toca na entrada da máquina, é obliterada. Tambores de picagem e moinhos de martelo reduzem a planta orgulhosa a fragmentos uniformes de 5 a 25 milímetros em frações de segundo. Este tamanho é crítico. É a dimensão perfeita para separar o núcleo lenhoso, o RURD, que será a espinha dorsal de materiais de construção revolucionários. Com uma produtividade que ultrapassa 5 toneladas de hastes secas por hectare, estas máquinas geram montanhas de matéria-prima numa velocidade que o trabalho manual jamais poderia sonhar alcançar. Agora, com os caminhões carregados até ao limite, a matéria bruta viaja para o verdadeiro templo da transformação, a fábrica de processamento. Entramos agora no ventre da besta industrial. O ar aqui é denso, vibrando com o som de metal a esmagar matéria orgânica. É na instalação de decorticação que a mágica acontece, transformando a planta em materiais de alta performance. As hastes secas são alimentadas no decorticador, uma máquina desenhada para aplicar violência calculada. Rolos que giram em direções opostas e tambores de esmagamento agarram o material. A força é imensa. Através de compressão, cisalhamento e oscilação contínua, a máquina descasca a fibra externa resistente, separando-a do núcleo lenhoso interno. É uma separação física brutal, mas necessária. O núcleo esponjoso, que constitui quase 60% da massa da planta,
cai através de um sistema de peneiras e separadores de ar. Ventos artificiais sopram as impurezas e as fibras curtas, deixando para trás apenas o hurd limpo e uniforme. Este material, que parece madeira picada, está prestes a tornar-se pedra. No misturador industrial, o hurd é agitado para aumentar a aeração antes de encontrar o seu parceiro químico. A receita para o rempret é uma ciência exata, não uma arte culinária. Uma parte de hurd, 1,5 parte de aglutinante de cal e 2 partes de água. Esta mistura não cria um bloco de cimento inerte, cria um monólito vivo. Quando projetado ou moldado em paredes, o material seca ao longo de 7 a 10 dias, petrificando numa estrutura sem juntas. E aqui está o verdadeiro choque. Esta parede respira. Ela regula a umidade e a temperatura da casa, tornando-a fresca no verão e quente no inverno. Mas o teste supremo é o fogo. Enquanto o betão tradicional pode estalar e explodir sob calor extremo, uma parede de emprete ri-se das chamas. Ela suporta mais de 2 horas de exposição contínua ao fogo, sem perder a integridade estrutural e sem libertar fumos tóxicos. É uma fortaleza biológica, já adotada em mais de 40 mil edifícios, que continua a absorver carbono, mesmo depois de construída. Mas deixamos para trás a armadura exterior da planta, a fibra que é mais forte que o aço da natureza. A sua jornada está apenas a começar. Se o núcleo é a pedra, a fibra externa, ou bast fiber, é o cabo de aço. Mas ao sair do campo, ela é uma confusão de fios ásperos e desorganizados. Para competir com os têxteis mais finos do mundo, ela precisa de passar por uma metamorfose mecânica de precisão absoluta. No portão da fábrica, sensores rejeitam qualquer haste que tenha mais de 18% de umidade ou esteja fraturada. Apenas a elite entra. O material aprovado mergulha no sistema de cardagem. E é aqui que a engenharia atinge um nível de complexidade hipnotizante. Imagine cilindros metálicos gigantescos, cobertos por milhares de agulhas de aço afiadas como bisturis. Eles giram furiosamente, penteando a fibra. Mas não é um simples pentear. Uma única linha de produção executa mais de 20 milhões de microações de cardagem a cada hora. 20 milhões. É um número que desafia a compreensão. É uma tempestade de aço sobre a fibra. A cada passagem, as agulhas desemaranham os nós, limpam as impurezas profundas e esticam o material. A força aplicada é calibrada para separar, mas nunca quebrar. E impurezas microscópicas e segmentos curtos são impiedosamente expulsos. O caos da natureza é forçado a obedecer à ordem industrial. O que emerge do outro lado da máquina não se parece em nada com a planta que entrou. É uma fita contínua, suave e perfeitamente paralela, chamada de sliver. As fibras agora correm lado a lado, como soldados em formação, prontas para o próximo desafio. Elas foram limpas e ordenadas, mas para suportar a tensão do mundo real, elas precisam de ser unidas. É hora de testar os limites da física na fiação. A fita de fibra é suave, mas ainda carece de estrutura. Ela entra agora no sistema de estiragem, onde múltiplas fitas são combinadas e puxadas para criar uma densidade uniforme. É o momento de calmaria antes da tempestade de velocidade. A fibra preparada avança para a fase de fiação, onde a magia da torção acontece. Primeiro, ela é suavemente torcida numa pré-forma chamada mecha, ganhando resistência suficiente para não se partir sob tensão. Mas a verdadeira ação acontece nas máquinas de fiação de anel. Aqui, a velocidade é a rainha. Os fusos giram num borrão invisível. A fibra é esticada, reduzida em espessura e torcida com uma força tremenda para trancar as fibras umas nas outras. O ritmo é alucinante. Uma única máquina moderna cospe mais de 150 mil metros de fio por hora. 150 quilômetros de fio, criados a cada 60 minutos. É uma produção em massa que transforma montanhas de fibra solta em fios de alta precisão. O resultado final é enrolado em bobinas massivas, cada uma contendo de 8 a mais de 25 quilômetros de fio contínuo. Este não é um fio qualquer, é tecnicamente superior, macio como o algodão,
respirável como o linho, mas com uma resistência à tração que supera muitas fibras sintéticas. Ele está pronto para ser tecido em roupas indestrutíveis, compósitos para carros ou materiais industriais. A transformação está completa. A planta tornou-se produto. Ao deixar a fábrica, estas bobinas e blocos de construção entram numa economia global sedenta por mudança. O mercado da moda de cânhamo já está a explodir, aproximando-se da marca de 6 mil milhões de dólares. Mas o verdadeiro valor não está apenas no dinheiro, está no legado. Pense numa t-shirt de poliéster. Ela vai durar centenas de anos no aterro, libertando microplásticos. Agora pegue numa t-shirt feita desta fibra de cânhamo. Se a atirar para a terra, ela desaparece completamente, decompondo-se em apenas 6 a 8 meses. Sem lixo tóxico, sem vestígios. E o balanço final é o golpe de misericórdia nos materiais tradicionais. Cada tonelada desta fibra que produzimos não está a matar o planeta. Pelo contrário, durante o seu crescimento, ela absorveu quase 2 toneladas de dióxido de carbono. Estamos a falar de um impacto ambiental positivo líquido. É uma indústria que limpa o ar enquanto veste e abriga a população. Começamos com uma verdade desconfortável. Durante 70 anos, viramos as costas a este material, cegos por preconceitos e burocracia. Mas olhem agora para o que a engenharia moderna revelou. Transformamos sementes e sol em paredes que enfrentam o fogo sem queimar e em tecidos que voltam à terra sem poluir. O cânhamo não é apenas uma alternativa verde. É uma demonstração de força bruta e eficiência. Das máquinas que disparam sementes a velocidades vertiginosas, aos fusos que fiam quilômetros de linha por hora, provamos que a sustentabilidade não precisa de ser fraca. Ela pode ser colossal. Talvez, afinal, a tecnologia mais avançada do futuro estivesse a crescer debaixo dos nossos narizes o tempo todo. 337 mil quilômetros quadrados. Este é o tamanho do Mar da Morte, um oceano de areia impiedoso, onde a chuva é um mito e a temperatura ferve a 40 graus. Durante milhões de anos, este lugar engoliu tudo o que tocou. Mas hoje, o impossível está acontecendo. Se você olhar do espaço, verá uma linha verde desafiando a desolação dourada. A China está travando a maior guerra de engenharia ecológica da história, usando geometria de palha, espelhos solares e tecnologia de ponta para transformar um inferno estéril em uma floresta viva. Como a humanidade está conseguindo parar um oceano de areia usando o próprio Sol como arma. Bem-vindos ao canal Poder da Indústria. Para entender a audácia desta missão, você precisa primeiro sentir o peso esmagador do inimigo. O deserto de Taklamakan não é apenas um lugar seco, é uma armadilha geográfica perfeita, desenhada pela natureza para ser uma zona de exclusão da vida. Ao norte, as montanhas Tian Shan e ao sul, as montanhas Kunlun erguem-se como muralhas titânicas, bloqueando quase toda a umidade que tenta chegar do Oceano Índico ou da Sibéria. O resultado é uma bacia sufocada, isolada da chuva, onde a terra rachada implora por água há eras. A precipitação média aqui é inferior a 100 milímetros por ano. Para que você entenda a gravidade industrial desse número, cada metro quadrado deste solo recebe, em média, o equivalente a apenas uma pequena garrafa de 500 mililitros de água por semana. É um vácuo biológico. Durante séculos, o norte da China viveu sob o terror desse vizinho poeirento. Não era apenas uma questão de terra vazia. O deserto estava atacando ativamente. Ventos de monção varriam as dunas, carregando toneladas de areia fina para o ar, criando tempestades apocalípticas que viajavam centenas de quilômetros. Na década de 1990, a situação tornou-se um pesadelo de saúde pública. Em certos anos, os moradores de Pequim, a capital do país, viviam sob uma névoa laranja sufocante, forçados a usar máscaras por mais de 80 dias apenas para filtrar o pó de seus pulmões. O deserto não estava parado. Ele estava crescendo, alimentado pelo desmatamento, pelo pastoreio excessivo de gado,
e pela extração desenfreada de águas subterrâneas que exauriam o pouco de vida que restava no solo. Era uma crise existencial em escala continental. Se nada fosse feito, a areia continuaria sua marcha implacável, soterrando cidades e agricultura. A resposta da China foi o Programa do Cinturão de Proteção dos Três Nortes, que o mundo passou a chamar de Grande Muralha Verde. Iniciado em 1978, este não é um projeto para uma década, mas para um século. O objetivo é titânico: plantar 35 milhões de hectares de floresta até 2050, uma área que desafia a imaginação, aumentando a cobertura florestal do país de 10% para mais de 25%. É a maior obra de engenharia biológica já tentada na superfície terrestre, uma barreira viva, construída não com concreto, mas com raízes e determinação. Mas como se planta uma floresta onde o solo é móvel como a água? A resposta não veio de tecnologias futuristas, mas de uma geometria brutalmente simples e de um trabalho manual exaustivo. Engenheiros chineses, usando satélites e drones para mapear o fluxo das dunas e a direção do vento, perceberam que plantar árvores diretamente na areia nua era inútil. O vento simplesmente arrancaria as mudas ou as enterraria em horas. Eles precisavam paralisar a areia primeiro. A solução foi criar uma pele artificial para o deserto. Trabalhadores transportam milhões de quilos de palha seca para o coração das dunas, onde não existem estradas, e os veículos pesados frequentemente afundam na areia macia. Sob um sol implacável que empurra os termômetros para 49 graus Celsius, exércitos de trabalhadores desenham uma grade colossal sobre a superfície dourada. Eles enterram feixes de palha na areia, formando quadrados perfeitos de aproximadamente 6 metros por 6 metros. Visto de cima, o deserto se transforma em um tabuleiro de xadrez infinito e dourado. Essa técnica, aparentemente primitiva, é um triunfo da aerodinâmica. A palha, erguendo-se apenas alguns centímetros acima do solo, quebra a velocidade do vento na superfície, impedindo que a areia se mova e estabilizando as dunas. Dentro desses quadrados de calmaria, a mágica acontece. Máquinas perfuradoras e trados mecânicos entram em cena, furando o centro de cada quadrado de palha. Ali, protegidas do vento cortante, são plantadas mudas de espécies guerreiras, como o saxaú, o álamo do deserto e o salgueiro vermelho. A palha faz mais do que parar o vento. Ela cria uma microzona de sobrevivência, retendo a pouca umidade que existe e protegendo as raízes jovens do sol calcinante. Com o tempo, a própria palha se decompõe, transformando-se em nutrientes orgânicos que alimentam a árvore que ela protegeu. É um ciclo de sacrifício e renascimento, onde a grama morta dá vida à floresta futura. Para que essa muralha verde sobreviva, ela precisa de veias e artérias. O desafio logístico de manter essa operação viva levou à construção de uma das estradas mais improváveis do planeta, a rodovia do deserto de Tarim. Imagine tentar construir uma estrada de asfalto estável sobre um oceano em movimento. As dunas se movem, o chão cede. Para conectar as cidades oásis de Luntai e Minfeng, engenheiros rasgaram 300 quilômetros de deserto inexplorado, criando uma linha de vida negra no meio do amarelo infinito. A construção, que durou pouco mais de 2 anos, sob tempestades de areia violentas e calor de 50 graus, custou cerca de 260 milhões de dólares. Mas o asfalto é apenas a superfície visível. Abaixo dele, há um sanduíche de engenharia complexa, camadas de cascalho compactado, esteiras de palha e geotêxteis de alta tecnologia impedem que a estrada afunde ou seja engolida pelas areias movediças. Hoje, essa rodovia é flanqueada por mais de 200 mil árvores, um corredor verde contínuo que protege o asfalto da erosão. Mais árvores bebem água e aqui não chove. Como saciar a sede de 200 mil plantas no centro do Mar da Morte? A solução foi perfurar a terra como se fosse queijo suíço. Ao longo dos 436 quilômetros da rodovia e suas conexões, foram instaladas 86 estações de bombeamento. Elas sugam água salobra de aquíferos subterrâneos a mais de 100 metros de profundidade. Imagine um prédio de 30 andares enterrado no chão. Essa água, muitas vezes imprópria para humanos,
é distribuída por uma rede complexa de irrigação por gotejamento, entregando a cada raiz a dose exata de líquido necessária para sobreviver, sem desperdiçar uma gota neste ambiente hostil. Mas bombear água de 100 metros de profundidade no meio do nada requer uma quantidade massiva de energia. Levar cabos elétricos por milhares de quilômetros seria financeiramente inviável. A China olhou para o céu e viu a solução no próprio problema, o Sol. A região recebe mais de 2.700 horas de radiação solar brutal por ano. Em vez de lutar contra isso, eles transformaram a rodovia na primeira via expressa carbono zero do mundo. Cada uma das 86 estações de bombeamento é alimentada por campos de painéis fotovoltaicos independentes. O sol que antes secava o solo, agora alimenta as bombas que o hidratam. É uma inversão poética e tecnológica. A luz gera eletricidade, a eletricidade traz a água e a água traz a vida. Para maximizar a eficiência, os painéis são elevados a 2 metros do solo, permitindo que plantas como alcaçuz e espinheiro cresçam na sombra fresca abaixo deles, criando um ecossistema duplo, onde a tecnologia protege a biologia. Mas a ambição chinesa na energia solar no deserto vai além dos painéis comuns. Aqui, eles construíram verdadeiras catedrais de luz. Milhares de espelhos móveis, chamados heliostatos, são dispostos em círculos perfeitos, girando com precisão robótica em 2 eixos para seguir o Sol através do céu. Todos eles apontam seus reflexos concentrados para um único ponto, o topo de uma torre central. Lá em cima, a luz concentrada atinge temperaturas infernais, aquecendo sal fundido a mais de 540 graus Celsius. Estamos falando de um calor capaz de fazer o aço brilhar como lava. Esse sal derretido não é apenas quente. Ele funciona como uma bateria térmica gigante. Ele retém o calor por horas, permitindo que a usina gere vapor de alta pressão e gire turbinas para produzir eletricidade mesmo à noite ou quando o céu está nublado. Uma única torre dessas, custando 130 milhões de dólares, é um monumento à capacidade humana de dobrar as leis da natureza a seu favor, usando o calor do deserto para energizar a civilização. Após décadas dessa batalha industrial implacável contra os elementos, os números começam a contar uma história de vitória impressionante. Onde antes havia apenas o uivo do vento e o silêncio da morte, agora existem 30 milhões de hectares de terra recuperada. A cobertura florestal nacional da China saltou de meros 10% em 1949 para mais de 25% hoje. Regiões inteiras como Aksu e Kekeia, que eram sinônimos de desolação absoluta, agora são mares de verde, com florestas de álamos, nogueiras e espinheiros se estendendo até onde a vista alcança. E o impacto no clima é mensurável, não apenas visível. A frequência das terríveis tempestades de areia caiu drasticamente, uma redução de 82% em comparação com os anos 80. Em Kekeia, os dias de poeira sufocante caíram de 100 por ano para apenas 30. O deserto que antes expelia poeira mortal, agora inala carbono. Essas novas florestas absorvem mais de 20 mil toneladas de dióxido de carbono anualmente, funcionando como um novo pulmão para um planeta febril. Onde a natureza se cura, a economia também floresce. As bordas do deserto, antes zonas proibidas, agora recebem turistas. Parques que combinam ciência e lazer atraem visitantes dispostos a pagar entre 40 e 120 dólares para andar de camelo pelas dunas domadas e dormir em hotéis ecológicos, maravilhados com o contraste surreal entre a areia dourada e o verde vibrante. No entanto, esta história de triunfo tecnológico tem um capítulo de advertência séria. A natureza não se deixa conquistar facilmente e cada intervenção humana tem um preço. Ecologistas e cientistas começam a levantar bandeiras vermelhas sobre a sustentabilidade de longo prazo desse milagre verde. O problema central reside na uniformidade. Grande parte da Grande Muralha Verde é composta por monoculturas, vastas plantações de uma única espécie de árvore, geralmente álamos e salgueiros, que crescem rápido, mas vivem pouco. Isso cria um ecossistema frágil. Como um castelo de cartas biológico, se uma doença ataca, ela pode destruir tudo.
Houve um momento trágico em que uma praga de besouros dizimou 1 bilhão de árvores de álamo de uma só vez, apagando anos de progresso em questão de semanas. Além disso, há a questão crítica da água. Plantar árvores em um deserto é uma aposta arriscada com os lençóis freáticos. Estudos internacionais mostram que, em algumas áreas, as árvores estão bebendo mais água do que a chuva consegue repor, baixando perigosamente o nível dos aquíferos e ameaçando secar o solo profundo ainda mais. O remédio pode se tornar o veneno se não for dosado corretamente. A China está aprendendo essa lição da maneira mais difícil e agora muda sua estratégia. Em vez de plantar exércitos de clones de árvores, o foco está mudando para a criação de ecossistemas mistos, usando arbustos nativos e gramíneas que exigem menos água e criam uma teia de vida mais resistente e natural. De volta ao início, há aquela imagem da garrafa de água solitária derramada sobre a areia escaldante. O que vemos no Taklamakan hoje é a prova sólida de que a humanidade não precisa ser apenas uma força de destruição. Com a engenharia certa, com a paciência de colocar palha por palha e com a sabedoria de usar o poder do sol, podemos curar as cicatrizes da terra. O mar da morte recuou, não por magia, mas pela força de vontade industrial. O sol, que por milhões de anos foi o carrasco deste lugar, agora é seu salvador, bombeando a água que tinge a areia de verde. É um lembrete poderoso de que, mesmo nos ambientes mais hostis, a vida pode encontrar um caminho, desde que estejamos dispostos a construí-lo. Para cada 3 televisores vendidos no mundo, 1 vem da China. É uma estatística impressionante que redefine o poder industrial. Num mercado global que vende mais de 231 milhões de aparelhos todos os anos, uma nação transformou a sua população massiva numa força de trabalho imparável, alimentando linhas de montagem gigantescas que funcionam dia e noite. Mas como eles fazem isso? Por trás das paredes de aço dessas fábricas colossais, existe um mundo oculto, um lugar onde folhas de vidro são mais finas que papel, LEDs são menores que grãos de arroz, e milhões de circuitos minúsculos são unidos. Como é que o caos de peças brutas se transforma na máquina de entretenimento elegante e poderosa que domina as nossas casas? A jornada da fabricação começa, não com aço ou plástico, mas com o silêncio. A jornada começa na parte mais importante, o ecrã. Entramos em salas limpas, massivas. Aqui, o ar é mais puro do que em qualquer outro lugar na Terra. A poeira e a umidade são controladas ao segundo, com uma precisão absoluta. A razão para este extremo? As apostas são incrivelmente altas. Mesmo uma única partícula de poeira, invisível a olho nu, pode arruinar um painel de ecrã inteiro. Um erro que custa centenas de dólares e destrói o produto antes mesmo de ele nascer. O processo é delicado. 2 folhas de vidro ultra finas, polidas até um nivelamento absoluto, entram na linha. Elas são pressionadas juntas como uma sanduíche impossível. No meio reside a camada de cristal líquido. Este é o elemento mágico, a chave que determina como cada pixel individual se ilumina ou muda de cor. Na superfície da primeira folha de vidro, algo incrível acontece. Milhões de transistores microscópicos são organizados com uma precisão que lembra uma cidade em miniatura. Cada um age como um interruptor minúsculo, um porteiro que controla a luz. Na segunda folha, os engenheiros aplicam os filtros de cor, vermelho, verde e azul. Estas 3 cores primárias, quando combinadas em diferentes intensidades, são tudo o que é necessário para produzir milhões de tons únicos. Para garantir que a luz seja guiada com precisão total, filmes polarizadores são anexados na frente e atrás do painel, direcionando o caminho de cada feixe de luz. Quando todas as camadas são fundidas em perfeita harmonia, o painel LCD leve nasce. Mas, neste momento, ele está morto, está escuro. Ele não pode brilhar sozinho. Para que esses milhões de pixels ganhem vida, eles precisam de um parceiro oculto. O painel LCD, por si só, não pode criar luz, ele só pode bloqueá-la ou deixá-la passar. A luz real vem de trás, é o sistema de retroiluminação LED. Este sistema invisível, colocado diretamente atrás do vidro, é o que transforma o painel silencioso numa tela de imagens vibrantes.
E aqui, nas extensas linhas de montagem, no meio de robôs e máquinas, as mãos humanas ainda desempenham um papel vital. Trabalhadores com uma destreza impressionante montam cuidadosamente as tiras de LEDs ao longo das bordas da estrutura. Cada LED é posicionado estrategicamente para garantir que a luz se espalhe uniformemente por todos os cantos do ecrã. Estes LEDs são espantosamente pequenos, não maiores que um grão de arroz, mas, coletivamente, são suficientemente poderosos para iluminar todo o ecrã. No entanto, milhares deles operando juntos geram um calor intenso. O calor é o inimigo da eletrônica. Para combater isso, cada um é soldado firmemente numa folha de alumínio. O metal age como um dissipador de calor gigante, puxando o calor para longe dos LEDs e mantendo as luzes frias durante a operação contínua. Mas a luz bruta que eles emitem ainda é demasiado áspera, demasiado direta. Ela criaria pontos quentes e sombras no ecrã. Para resolver isso, a luz passa por uma folha de plexiglass transparente. Ela age como um difusor, espalhando os feixes, eliminando pontos quentes e garantindo um brilho suave e uniforme. Camadas de filmes ópticos são empilhadas por cima, afinando o brilho e equilibrando as cores. Quando a retroiluminação finalmente se casa com o painel LCD, a transformação está completa. O sanduíche sem vida de vidro agora pode exibir imagens brilhantes e em movimento. O coração visual da TV está pronto, mas ainda é apenas um ecrã silencioso. Ele não tem inteligência. O ecrã pode brilhar, mas não tem cérebro. Ele não sabe o que mostrar, que som produzir ou como transformar pixels em imagens em movimento. Para ganhar vida, ele precisa das placas de circuito eletrônico, o coração e o cérebro do dispositivo. É aqui, nestas placas verdes complexas, que bilhões de sinais são processados a cada segundo. Na linha de montagem, os técnicos ficam em longas fileiras. Cada um lida com uma tarefa precisa, com mãos rápidas e firmes. Eles colocam componentes minúsculos em placas de circuito nuas. Transistores, condensadores, resistores, processadores. Cada peça é como uma peça de puzzle microscópica que, quando unida, forma uma rede complexa de controlo. Esta rede decide como as imagens aparecem, como o som é entregue e quão instantaneamente a TV responde ao toque de um botão. Assim que as peças estão no lugar, a placa passa por um banho de solda derretida. Juntas, brilhantes e uniformes aparecem, fortes o suficiente para garantir um fluxo de energia estável, sem curtos circuitos. Mas a automação não é tudo. A supervisão humana continua vital. Trabalhadores espreitam através de lentes de aumento, verificando cada caminho, cada ponto de solda. Eles procuram a menor falha potencial, porque eles sabem que uma única ligação defeituosa, uma solda fria, pode parar todo o sistema. Na placa principal, as portas de entrada são adicionadas: HDMI, USB e LAN. São as portas para a TV comunicar com o mundo exterior. Finalmente, todos os elementos, ecrã, retroiluminação e circuitos, reúnem-se. A mistura sem vida de vidro e plástico transformou-se numa máquina inteligente. Mas toda esta coleção frágil de vidro, circuitos e fios está exposta, está vulnerável. A televisão precisa de uma camada final, uma armadura protetora. Ela deve proteger a delicada estrutura interna contra choques, poeira e o estresse mecânico do transporte. Este passo crucial ocorre na área de moldagem de alta pressão. Aqui, o plástico é moldado com uma precisão incrível. A tampa frontal, as molduras laterais e o painel traseiro são formados. Eles devem ser fortes o suficiente para proteger os componentes sensíveis, mas leves o suficiente para os trabalhadores manusearem. Quando as peças chegam à fase final de montagem, a precisão torna-se tudo. Cada peça é cuidadosamente posicionada, ajustada até a menor fração. Elas têm de encaixar-se perfeitamente com os circuitos e o frágil ecrã interno. E aqui está o perigo. O menor desalinhamento, apenas alguns milímetros, pode ser fatal. Poderia criar uma pressão desigual sobre o frágil ecrã de cristal líquido. O resultado? Deformação da imagem, manchas de luz, ou até mesmo uma racha catastrófica que destrói o ecrã. É por isso que cada movimento aqui é medido, deliberado e exato.
Parafusos, clipes e soldas térmicas fixam cada ligação, fundindo os elementos separados numa única unidade sólida. O televisor já não parece um trabalho em progresso, parece inteiro, polido e pronto. Mas será que a sua aparência corresponde ao seu desempenho? Antes de poder deixar a fábrica, ele deve enfrentar a pista de obstáculos. Pode parecer que a TV está terminada, mas antes que possa ser certificada e enviada, deve passar por uma série de testes de qualidade rigorosos. O processo começa com a inspeção da imagem, o fator que define a experiência do utilizador. O ecrã inteiro é digitalizado por câmeras de ultra alta resolução e sensores ópticos altamente sensíveis. Eles são capazes de detectar os mais ínfimos pixels mortos, aqueles que ficam permanentemente escuros ou acesos, perturbando a uniformidade da imagem. O sistema também mede o brilho, a consistência em toda a superfície, identificando áreas que estão demasiado brilhantes, demasiado escuras ou que mostram fugas de luz. Testes de cor são realizados usando escalas de gradiente e sequências de vídeo em rápido movimento, avaliando a precisão do tom e a suavidade nas transições. A seguir, os testes de áudio. Os altifalantes e os caminhos de sinal são levados ao limite. Eles são forçados a passar por uma ampla gama de frequências, desde graves profundos até agudos nítidos. Eles funcionam por períodos prolongados para garantir que o som permaneça claro, livre de distorção ou zumbido. Finalmente começam os testes de resistência. As TVs são ligadas e desligadas milhares de vezes. Elas são operadas dentro de câmaras que simulam temperaturas e umidade extremas, do calor do deserto ao frio ártico. Elas são até submetidas a fortes vibrações, imitando as tensões de um longo e turbulento transporte marítimo. Somente após sobreviver a todos estes desafios, a televisão ganha o seu selo de certificação. Está provado que é resistente, mas, neste momento, ainda é apenas uma peça de hardware sem vida. Falta-lhe a alma. Depois de passar por todas as rigorosas inspeções, a TV é hardware puro. Para transformá-la num dispositivo verdadeiramente inteligente, o passo final no chão de fábrica é carregar o software. Os trabalhadores conectam cada unidade a computadores especializados que instalam o sistema operativo, juntamente com as aplicações básicas. Este cérebro digital é o que permite à TV não só exibir imagens e produzir som, mas também conectar-se à internet, abrir plataformas como YouTube ou Netflix e ligar-se a outros dispositivos no ecossistema doméstico. Os engenheiros, então, executam uma série de verificações funcionais. Eles testam a rapidez com que o controle remoto responde, medem a estabilidade da ligação Wi-Fi, verificam a capacidade da TV de executar múltiplas aplicações sem falhas, garantindo que o sistema seja intuitivo para o utilizador. Somente quando cada funcionalidade opera sem problemas, da conectividade à navegação, a televisão pode oficialmente ganhar o nome de Smart TV, um centro de entretenimento completo, pronto para ser embalado. Com a montagem e as inspeções concluídas, a TV entra na fase final da sua jornada, preparando-se para deixar a fábrica. Os trabalhadores colocam cada unidade em armações de espuma moldada, com cada canto firmemente preso para minimizar a vibração durante o transporte. O corpo da TV é então envolto em sacos antiestáticos e película protetora de plástico, garantindo que a superfície permaneça livre de riscos. Em seguida, os aparelhos são embalados em caixas de cartão multicamadas. Caixas resistentes, claramente impressas com números de lote, códigos QR e datas de produção. Isto permite um rastreamento preciso e eficiente em toda a cadeia de abastecimento. Acessórios como o controle remoto, cabo de alimentação e manual do utilizador são cuidadosamente organizados no interior. Estas caixas são empilhadas em paletes, envoltas em filme extensível e movidas para armazéns centrais. A partir daí, milhares de contentores são carregados e enviados, viajando por estrada, mar e ar para todos os cantos do globo. No momento em que uma TV chega à sala de estar de alguém, ela representa mais do que um dispositivo eletrônico. É o produto de um vasto motor industrial, o resultado de centenas de pessoas, máquinas e processos rigorosamente coordenados que trabalham juntos para alcançar a perfeição em cada unidade. Por trás dessa frágil concha, existe um motor tecnológico completo. Das salas limpas que montam ecrãs aos trabalhadores, que colocam cada pequeno LED,
passando por placas de circuito microscópicas e software inteligente. A China transformou a sua mão de obra e escala numa máquina de produção massiva, fornecendo centenas de milhões de TVs para o mundo. Mas a questão permanece: será que a velocidade e o custo por si sós serão suficientes para manter a sua posição contra nações que se concentram na inovação e na força da marca? Todos os anos assistimos impotentes, enquanto uma força incontrolável devora a nossa economia e a nossa terra. Incêndios florestais varrem o continente, transformando florestas em cinzas e causando um prejuízo econômico colossal de 893 bilhões de dólares. Nós contra-atacamos com tudo o que temos: aviões-tanque gigantescos, barragens de concreto maciço e tecnologia de ponta. Mas muitas vezes perdemos essa guerra. No entanto, existe um engenheiro silencioso que já resolveu esse problema. Ele não tem orçamento, não usa plantas de construção e trabalha totalmente de graça, usando apenas lama, dentes e madeira. Ele constrói estruturas que armazenam 65 milhões de galões de água e param o fogo onde nossas máquinas falham. Nós quase exterminamos essa criatura para fazer chapéus de luxo, mas agora percebemos que esse animal de 30 quilos pode ser a única coisa entre nós e o colapso total da nossa infraestrutura hídrica. Bem-vindos ao poder da indústria. Para entender por que precisamos desesperadamente dessa solução biológica, primeiro precisamos olhar para a maquinaria quebrada do nosso próprio mundo. O sistema hídrico que sustenta a civilização moderna está falhando sob o peso da nossa própria indústria. A cada ano, despejamos mais de 100 milhões de toneladas de produtos químicos industriais e 50 milhões de toneladas de plástico diretamente na natureza. Esses venenos fluem silenciosamente para os nossos rios, transformando as artérias do planeta em canais tóxicos. O poderoso rio Mississippi, que drena 40% de todos os Estados Unidos, tornou-se uma esteira rolante de poluição. A cada verão, ele carrega tantos fertilizantes e detritos que cria uma zona morta no Golfo do México. Em 2023, essa área onde nada consegue sobreviver expandiu-se para 3.058 milhas quadradas. Isso é uma mancha de morte quase do tamanho de todo o estado de Delaware. Nós tentamos controlar esses rios com concreto. Construímos diques, drenamos pântanos e removemos quase metade das florestas naturais que absorviam as enchentes. O resultado? Transformamos um rio que dava vida em uma máquina de inundações. O desastre de 1927 causou danos que hoje custariam mais de 25 bilhões de dólares. E enquanto a água se torna tóxica, a terra seca. O aquecimento global está aumentando a temperatura em 0,2 graus a cada década. O solo torna-se pólvora. Em apenas um ano, o fogo consumiu 2,69 milhões de acres de terra. Rios secam, a umidade desaparece, e a infraestrutura humana de aço e cimento não consegue reter a água necessária para parar as chamas. Precisamos de uma nova estratégia. Em meio a esse colapso industrial, a solução retornou dos livros de história. Estamos falando do castor norte-americano. Entre o século XVII e o final do século XIX, a humanidade moveu uma guerra industrial contra eles, caçando mais de 60 milhões de animais até a quase extinção total. No início dos anos 1900, restavam apenas algumas centenas, escondidos em pântanos remotos. Não percebemos que, ao matá-los, estávamos demitindo os melhores engenheiros hidráulicos do planeta. A engenharia do castor é genial em sua simplicidade. Nós, humanos, construímos barragens sólidas para bloquear a água, criando uma pressão imensa. O castor faz o oposto. Ele constrói estruturas permeáveis de galhos e lama que não param a água, mas a desaceleram. Imagine uma válvula gigante e natural. Ao frear a correnteza, a água é forçada a se espalhar para os lados e, o mais importante, a penetrar fundo no solo. Isso recarrega os lençóis freáticos subterrâneos, criando uma reserva invisível que mantém a terra úmida mesmo quando não chove há meses. A eficiência econômica disso é humilhante para a nossa tecnologia. Na República Tcheca, um projeto de barragem humana, orçado em $1.200.000, ficou travado na burocracia por 7 anos.
Enquanto os papéis eram assinados, uma colônia de castores mudou-se para o local. Sem gastar um centavo, sem reuniões e sem caminhões, eles construíram uma represa exata no local planejado. Eles restauraram o pântano com tal perfeição que os oficiais cancelaram o projeto humano. Os castores fizeram o trabalho de infraestrutura pesada de graça. O que esses animais produzem não é apenas uma lagoa bonita, é um produto industrial de alta performance, uma rede de segurança contra secas e incêndios. Vamos olhar para os números. No rio Metal, um local devastado pela seca, ecologistas soltaram 300 castores. Em apenas 10 anos, esses trabalhadores incansáveis construíram 176 novos lagos. O volume de armazenamento é estonteante. Uma única represa de castor pode reter cerca de 1 milhão de galões de água superficial. Toda a rede criada por eles agora segura mais de 65 milhões de galões de água todos os anos. Isso é água suficiente para abastecer uma casa inteira por mais de 20 anos. E isso é apenas na superfície. No subsolo, essas lagoas injetam milhões de galões extras nos aquíferos, mantendo os riachos fluindo frios, mesmo no pico do verão. Mas a função mais impressionante é a proteção contra o fogo. Satélites da NASA confirmaram o que parecia impossível. Áreas com represas de castores retêm 3 vezes mais umidade do que áreas sem elas. Quando o incêndio de Twisp varreu a região em 2015, ele queimou tudo, mas parou na borda dos lagos dos castores. A terra estava tão úmida que o fogo não conseguiu avançar. Bombeiros com helicópteros usaram essa água para combater as chamas. Esses animais construíram fortalezas à prova de fogo no meio do inferno. Essa água fria e estável torna-se a base para reativar uma linha de produção biológica que estava parada. O estado de Washington viu suas populações de salmão caírem entre 70% e 90%. O concreto e o aquecimento das águas estavam matando os peixes que sustentam todo o ecossistema. Parecia irreversível, mas o projeto Castor de Tulalip mostrou o poder da bioengenharia. Desde 2014, mais de 200 castores foram soltos estrategicamente. Eles construíram complexos industriais naturais, cadeias de 12 ou 13 barragens consecutivas. Essas estruturas filtram a água, baixam a temperatura e criam berçários perfeitos, cheios de insetos para os jovens salmões comerem. O resultado? Centenas de peixes juvenis começaram a aparecer em riachos que antes eram considerados mortos. Onde escavadeiras e milhões de dólares falharam, a lama e os galhos tiveram sucesso. Mas para entender o valor real desse animal, precisamos olhar para o passado sombrio. Precisamos entender a indústria brutal que quase os apagou da face da terra. Por 3 séculos, o castor não foi visto como um engenheiro, mas como matéria-prima. O seu subpelo ultrafino era o material mais desejado da Europa para fazer chapéus de feltro de luxo. Uma única pele valia tanto que impulsionou uma caçada que quase limpou o continente. Vamos entrar na fábrica para ver como a natureza era transformada em produto através de um processo mecânico brutal. No curtume, cada pele seca era recebida como um diamante bruto. Elas recebiam um código de identificação feito de furos perfurados na pele para rastreamento. O processo começava com a reidratação. As peles duras eram jogadas em tanques gigantes com água salgada e produtos químicos por mais de 12 horas para amolecer. Depois, vinha a violência mecânica controlada. A pele passava por máquinas de descarnamento. Lâminas rotativas afiadas raspavam a camada de gordura e carne do avesso da pele com precisão milimétrica. O objetivo era deixar a superfície perfeitamente uniforme. Em seguida, um banho químico desengordurante removia qualquer óleo natural restante. Se ficasse 1 grama de gordura, o couro apodreceria. Era uma linha de montagem de precisão, onde a pele de um animal selvagem era convertida em um tecido industrial estável. Mas o passo mais crítico e arriscado ainda estava por vir. Para fazer o feltro de luxo, era preciso remover os pelos de guarda grossos, sem arrancar o subpelo macio e valioso que ficava por baixo. Era uma operação cirúrgica em escala industrial. Primeiro, a pele era mergulhada em uma solução química calibrada exatamente para soltar apenas as raízes dos pelos grossos. Uma mistura errada e todo o pelo cairia, destruindo milhares de dólares em segundos. Depois do banho químico, vinha o trabalho manual de alta tensão.
O trabalhador colocava a pele sobre uma viga e, usando uma ferramenta cega, empurrava os pelos grossos para fora. Era preciso força e delicadeza. Se a pele rasgasse, era lixo. Se o subpelo saísse junto, era lixo. A margem de erro era zero. Depois dessa etapa angustiante, a pele entrava nos tambores de curtimento. Óleos especiais eram martelados profundamente nas fibras por máquinas de percussão para garantir maciez eterna. Lâminas de precisão cortavam o pelo na altura exata do design da moda. Todo esse esforço, toda essa tecnologia, toda essa cadeia logística existia apenas para colocar um chapéu na cabeça de alguém. Hoje, a indústria mudou. A fábrica moderna não mata o castor, ela o contrata. Em lugares como Washington, criamos equipes de logística para gerenciar esses engenheiros vivos. Quando um castor derruba uma árvore em um quintal e vira um incômodo, não chamamos um exterminador. Chamamos a equipe de relocação. É uma operação de resgate técnico. O animal é capturado com armadilhas humanitárias, passa por exames de saúde completos e é transportado em caixas especiais, como um consultor VIP sendo levado para o local de trabalho. O destino? Bacias hidrográficas queimadas e secas que precisam desesperadamente de reparo. Em 2023, mais de 150 dessas transferências de engenheiros foram realizadas. Eles são soltos em riachos estéreis e imediatamente começam a trabalhar, sem custo, sem ordens. Eles constroem represas, diminuem a velocidade da água e baixam a temperatura dos rios. O que era um problema no subúrbio torna-se a salvação na floresta. Estamos finalmente usando a força de trabalho certa para o trabalho certo. Olhe para as imagens de satélite. De um lado, a terra cinza e morta, queimada por incêndios que custaram bilhões. Do outro, manchas de verde vibrante e água brilhante, criadas sem gastar quase nada. Passamos séculos tentando dominar a água com aço e concreto. Gastamos fortunas combatendo o fogo com aviões e produtos químicos. Mas a infraestrutura mais avançada, resiliente e econômica não saiu de um laboratório humano. Ela sempre esteve aqui, nadando nos nossos rios. Só precisávamos parar de transformá-la em chapéus e deixá-la fazer o seu trabalho. O futuro da nossa sobrevivência pode não depender de novas invenções, mas de velhos instintos. Dentes, lama e galhos. Esse é o verdadeiro poder da indústria. Em 2016, nas encostas secas e montanhosas do deserto do Saara, a uma altitude de mais de 2.000 metros, uma equipa de engenheiros alemães construiu gigantescas estruturas de malha, cada uma com mais de 6 metros de altura. Eles não estavam a tentar apanhar animais, estavam a apanhar o nevoeiro. Sob as condições certas, minúsculas gotículas de umidade começaram a condensar-se nestas redes, reunindo-se lentamente, gota a gota, até formarem ribeiros de água potável, fresca e limpa. Uma coisa que era considerada um luxo absoluto nesta terra árida, onde os poços são salgados e a água subterrânea está a desaparecer. Mas o que levou estes engenheiros até a África para pendurar redes nas montanhas? E como pode uma simples malha, sem eletricidade nem partes móveis, transformar o ar em água? E se lhe disséssemos que noutra parte do mundo, os engenheiros estão a travar uma batalha ainda mais colossal, transformando desertos inteiros em florestas, usando apenas palha? Bem-vindo ao poder da indústria. Durante décadas, a região do Anti-Atlas, no sul de Marrocos, esteve quase esquecida pelo mundo. Fica presa entre os ventos secos e implacáveis do deserto do Saara. Nesta paisagem agreste, a chuva cai apenas algumas vezes por ano. A estação seca não dura semanas, dura meses, por vezes centenas de dias. Para as pessoas que ali vivem, a água é uma obsessão diária. As águas subterrâneas, o recurso vital de que dependem, estão a esgotar-se rapidamente. Os poços que restam são frequentemente salgados, cheios de minerais, tornando a água quase impossível de beber e perigosa para a agricultura. Imagine isto: cerca de 60% da população local não tem água canalizada em casa. A sua realidade diária é uma luta. Todas as manhãs, antes de o sol atingir o seu pico brutal, são as mulheres e as crianças que têm de fazer a perigosa caminhada. Elas descem vários quilômetros por encostas rochosas e poeirentas, apenas para trazer de volta alguns jarros de água do vale, lá embaixo. A água tornou-se um fardo esmagador, não apenas para a vida diária,
mas também para a educação, para a saúde e para a agricultura. A vida está em suspenso, à espera da próxima gota. Mas aqui está o paradoxo que mudou tudo. Ironicamente, todas as manhãs, quase como um relógio, um nevoeiro espesso e denso, vindo do frio Oceano Atlântico, cobre estas mesmas montanhas. Envolve os picos numa umidade visível, apenas para desaparecer horas depois, queimado pelo sol do deserto. Uma fonte de água massiva, completamente desperdiçada e intocada. Este paradoxo foi o que inspirou a Water Foundation, uma organização alemã. Eles olharam para o nevoeiro e não viram um inconveniente, viram uma solução. Juntaram forças com engenheiros locais e lançaram uma ideia que parecia saída da ficção científica: colher água diretamente do nevoeiro. O primeiro passo foi a observação. Os cientistas alemães notaram algo que a maioria ignoraria: musgo. O musgo crescia abundantemente nas rochas e nos troncos das árvores, um sinal biológico claro de umidade elevada e persistente no ar. A análise confirmou: o nevoeiro continha uma quantidade massiva de vapor de água. O projeto foi batizado de Cloud Fisher, o pescador de nuvens. Durante 18 longos meses, a equipe testou metodicamente vários tipos de redes. Finalmente, selecionaram o design vencedor. Não uma rede plana, mas uma malha tridimensional especial. O material era crucial. Tinha de sobreviver ao sol brutal do deserto e aos ventos fortes. Escolheram um polietileno ultra durável, um plástico de engenharia avançada, resistente à radiação ultravioleta, à corrosão e às oscilações extremas de temperatura entre o dia e a noite. Mas como é que se constrói uma quinta de água numa encosta de montanha remota, sem estradas de acesso, sem eletricidade e sem maquinaria pesada? A resposta foi a força humana e a pura determinação. Foram contratados trabalhadores locais, homens que conheciam o solo e o clima rigoroso melhor do que ninguém. Com ferramentas manuais, eles cavaram grandes fossos, com quase 1 metro de profundidade, na rocha e no solo endurecido. Estes fossos serviriam como os pontos de ancoragem vitais para os postes de suporte de aço. As pesadas peças da estrutura de aço foram transportadas encosta acima, passo a passo, às costas e aos ombros. À medida que os ventos frios do Atlântico varriam a montanha, as equipas trabalhavam. Trabalhadores usando arneses de segurança subiram as estruturas pendurados acima do solo para esticar meticulosamente cada painel de malha 3D. O resultado é um sistema de uma elegância impressionante. Não necessita de eletricidade, não usa combustível, não faz barulho, apenas vento, nevoeiro e gravidade. O princípio é simples, mas aperfeiçoado ao máximo. Quando o vento força o nevoeiro a passar através dos painéis de malha 3D, as minúsculas gotículas de umidade no ar colidem com a superfície fria da fibra e começam a condensar-se. Primeiro formam pequenas contas brilhantes na malha. À medida que mais e mais nevoeiro passa, estas gotas fundem-se, tornam-se maiores e mais pesadas. Guiadas pela gravidade e pela estrutura da rede, essas gotas deslizam para baixo e caem na calha de recolha em forma de V. A partir daí, a água limpa flui através de um sistema selado de tubos de plástico, descendo a montanha, até aos tanques de armazenamento centrais. Hoje, 31 destas unidades Cloud Fisher estão instaladas, cobrindo uma área total de 1.090 metros quadrados. Em conjunto, num bom dia de nevoeiro, podem produzir mais de 36 mil litros de água potável. É o suficiente para abastecer 15 aldeias, 1.250 pessoas, uma escola e 7.000 cabeças de gado. Os engenheiros alemães aprenderam a pescar água onde ela parecia não existir. É uma vitória da engenharia. Mas e se o problema for maior? E se não for falta de água, mas um ataque direto da própria terra? Mudamos agora de continente e de escala. Vamos para a China. Durante séculos, o norte da China viveu com um inimigo implacável e invisível: a areia. Tempestades de poeira massivas, varridas dos gigantescos desertos de Gobi e Taklamakan, viajavam centenas de quilômetros. Cobriam os céus de Pequim, transformando o dia em noite. Na década de 1990, a situação era tão grave que houve anos em que os residentes na capital tiveram de usar máscaras durante mais de 80 dias, apenas para evitar respirar o pó fino que sufocava a cidade.
A causa deste desastre ecológico não foi natural. Foi provocada pelo homem: desflorestação agressiva, pastoreio excessivo que destruiu a vegetação e a extração insustentável de águas subterrâneas. O solo estava exausto, erodido e morto. A desertificação avançava sem controle. Perante esta ameaça existencial, a China não recuou. Em 1978, o governo lançou uma das iniciativas de engenharia mais ambiciosas da história humana: o programa Three North Shelter Belt, conhecido pelo resto do mundo como a Grande Muralha Verde. Mas isto não é uma muralha de betão ou aço. É uma muralha de vida. Não é uma única barreira, mas sim uma vasta rede de milhares de florestas, cinturões de quebra-vento e lagos ecológicos. A escala é quase impossível de compreender. Estende-se por mais de 4.500 quilômetros, cobrindo quase toda a parte norte da China. O objetivo: plantar 35 milhões de hectares de nova floresta até 2050. É considerado o maior projeto feito pelo homem alguma vez construído em terra. E a sua principal ferramenta não são máquinas de milhões de dólares, é a palha. A tecnologia central é conhecida como tabuleiros de xadrez de palha. Os engenheiros conceberam um sistema maciço de grelha. São quadrados de palha, dispostos diagonalmente contra os ventos dominantes. Cada quadrado mede cerca de 20 por 20 pés. Vistos de cima, parecem um padrão geométrico infinito. Mas criar este padrão é um esforço industrial brutal. Milhões de quilos de palha são transportados por centenas de quilômetros para o coração do deserto, onde os veículos de carga se afundam na areia fofa e as estradas pavimentadas simplesmente não existem. E é aqui, sob um sol implacável, que o verdadeiro trabalho começa. Equipas de milhares de trabalhadores persistem em condições que a maioria de nós consideraria impossíveis. Sob temperaturas que ultrapassam os 49 graus Celsius, e sem qualquer sombra à vista, eles lutam contra o calor e a exaustão. Cavam valas rasas na areia, metro a metro. Colocam feixes de palha nessas valas, formando linhas de grelha precisas. Cada grelha de palha é mais do que uma barreira, é a fundação para o regresso da vida. O padrão tecido tem um propósito triplo e genial. Primeiro, estabiliza imediatamente as dunas movediças. Segundo, abranda drasticamente a velocidade do vento ao nível do solo. E terceiro, o mais importante, cria microzonas protegidas, onde a preciosa umidade do ar noturno pode condensar-se e persistir, protegida do sol. Assim que a grelha está no lugar, perfuradoras mecânicas e máquinas de plantar entram em ação. Elas perfuram pequenos buracos no centro exato de cada quadrado de palha. O solo é preparado para espécies de RVF Solis escolhidas pela sua incrível resistência: o saque-saú, o álamo do deserto e o salgueiro vermelho. As plântulas, cuidadosamente cultivadas em viveiros, são então transplantadas para cada buraco. Mas como é que estas jovens plantas frágeis sobrevivem? É aqui que a engenharia se torna biologia. A grelha de palha protetora protege as raízes do sol escaldante e impede que a areia movediça as sufoque. Mas o verdadeiro gênio do sistema revela-se ao longo do tempo. A palha não é permanente. À medida que as semanas se transformam em meses, a palha começa lentamente a decompor-se, quebrada pelo vento, pelo orvalho e pelos micro-organismos no solo. Ao decompor-se, transforma-se num manto orgânico rico em nutrientes. Essencialmente, a palha torna-se fertilizante. Alimenta os sistemas radiculares em desenvolvimento, ajudando-os a estender-se mais profundamente, em direção às camadas de solo mais estáveis. O que começou como algumas plântulas frágeis no meio de um tabuleiro de xadrez de palha, evolui lentamente para uma rede viva de vegetação, um quadro verde que ancora as dunas e inicia o longo e árduo processo de recuperação do deserto. Das redes que capturam o nevoeiro em África, às florestas que crescem nos desertos da Ásia, a tecnologia está silenciosamente a reescrever o futuro das terras mais secas do mundo. O que acabamos de testemunhar não é uma batalha contra a natureza, é uma colaboração com ela, impulsionada pela ciência e pela determinação humana. Cada gota de água recolhida do nevoeiro e cada árvore que ganha raízes na palha
provam que não existem limites para a renovação, quando somos suficientemente sábios para ver potencial naquilo que foi descartado. E isso, por si só, é o verdadeiro poder da indústria.